Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta escrita aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 15. Segunda carta aos Tessalonicenses 2 e 15. Diz assim a palavra de Deus: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Podeis assentar. Esses dias, irmãos, eu vi nas redes sociais, não procurando, mas elas mesmas me oferecendo o vídeo, eu vi um sacerdote católico romano questionando a doutrina que nós evangélicos apreciamos, consideramos basilar, da suficiência das Escrituras. Para nós, a Bíblia Sagrada não apenas é inspirada e a palavra de Deus, mas o é de um modo autoritativo e final. As Escrituras são para nós a autoridade em assuntos espirituais. A única regra de fé e de prática, aquilo que nós cremos, e sobre a vida de santidade que devemos levar, a Bíblia nos é o único mapa, o único manual, o único roteiro. Ela é suficiente para guiar a igreja, para guiar o crente. Ela contém toda a doutrina que devemos assentir, e ela contém toda a orientação ética que nós devemos por ela nos reger. A suficiência das Escrituras, portanto, é uma afirmação categórica das nossas convicções. Mas o sacerdote questionava, porque a igreja romana não nega a inspiração da Bíblia, não nega a autoridade das Escrituras, mas ela não aceita a suficiência das Escrituras, mas assevera que há uma tradição não registrada no texto, que foi comunicada pelos apóstolos aos bispos que os sucederam. E estes bispos seriam, portanto, guardiães dessa informação que não obteve registro, mas que acrescentava informação às Sagradas Escrituras. Portanto, dentro dessa visão, a tradição oral não escrita pode ser também usada para desenvolver doutrinas, para interpretar ou complementar as Escrituras Sagradas. O que é curioso, irmãos, é que nós vemos que nessa tradição invocada pela Igreja Romana, nós temos muitas vezes não coisas que seriam adicionadas às Escrituras, o que ajudariam a esclarecer as Escrituras, mas nós temos coisas que contradizem deliberadamente as Escrituras. Supondo ser verdade que ao lado do texto da Bíblia houve coisas faladas que foram guardadas pelos bispos ao longo dos anos,
que foi comunicada de um para o outro, aceitando momentaneamente, a título de argumentação, que isso seja verdade, não faria sentido que o que os apóstolos tivessem dito oralmente entrasse em contradição com aquilo que eles escreveram. A contradição já mostra a fraqueza dessa pretensa tradição. Ela tem elementos deliberadamente, conforme a igreja romana a interpreta, contrários. Tem elementos contrários à palavra de Deus. Outra coisa que preliminarmente eu saliento é que a igreja romana não é muito clara quanto ao que seja essa tradição. Dependendo do momento, ela define de uma maneira diferente. Num momento ela diz, por exemplo, que essa tradição é aquilo que os apóstolos transmitiram aos bispos para que eles guardassem e retransmitissem sem ter obtido o registro. Mas, noutro momento, a igreja romana diz que essa tradição envolve os escritos dos pais da igreja. A tradição, pela própria palavra, deveria significar uma coisa antiga, comunicada. Mas a igreja romana, estranhamente, diz que a tradição tem desenvolvimento futuro. Por exemplo, no século XIX, o Concílio do Vaticano I instituiu o dogma da infalibilidade do Papa. Século XIX. Até então, este dogma não havia sido estabelecido. Pelo contrário, no Concílio de Constança, na Idade Média, foi definido o conciliarismo como a posição da igreja. Ou seja, quem tem a autoridade última não é um papa, é o concílio. A infalibilidade é do concílio e não do papa. De fato, havia uma disputa entre quem seria a maior autoridade, se o papa ou o concílio. A igreja romana tinha essa disputa interna, portanto não havia consenso, e grandes líderes da igreja romana, como Nicolau de Cusa, um grande líder medieval, era um conciliarista e não um papista. No entanto, no século XIX, se estabelece o dogma da infalibilidade papal, que resultou na saída de inúmeros sacerdotes. Que tradição é essa que vai manifestar novo dogma 19 séculos depois de Cristo? Que tradição é essa que se desenvolve? A tradição não era o que foi falado oralmente e transmitido de geração em geração, não deveria ser uma coisa antiga em vez de ser uma coisa nova. E é exatamente no século XIX que também vem estes outros dois dogmas da igreja romana, o da Imaculada Conceição de Maria e o da Assunção de Maria ao céu. Santos canonizados pela Igreja Católica, como Tomás de Aquino e Anselmo da Cantuária, diziam que Maria não foi concebida sem pecado, como sustenta o dogma da Imaculada Conceição, mas que ela esteve sob os efeitos da queda e só Jesus teria sido aquele que, por obra do Espírito Santo, em seu nascimento, nascera sem herdar as sequelas do pecado de Adão. Logo, não era uma tradição da igreja romana este dogma que se consolida muito tempo depois. Então veja como a definição é oscilante. Ora é dito que são palavras dos apóstolos, não registradas, porém transmitidas oralmente. Ora se diz que envolve até os escritos dos pais da igreja. Alguns atribuem que a essa tradição pode-se acrescentar as decisões dos concílios, como se ela estivesse andando em movimento, criando coisas novas. E ela pode, desenvolvendo-se, criar novos dogmas que não foram conhecidos pela cristandade em tempos anteriores e pretéritos. Como isso pode ser chamado de uma tradição originária? Portanto, nós vemos que há essa dubiedade. Mas esse sacerdote
estava querendo defender a tradição nesse sentido de alguma coisa que os apóstolos tenham falado, porém não escrito e que foi transmitido. Naquele momento a ele era oportuno ir por este caminho de definição de tradição para tentar demolir a doutrina bíblica da suficiência das Escrituras. E o texto que ele citou para dizer que encontrava fundamento para uma tradição complementar à Bíblia, na própria Bíblia, foi esse que nós lemos aqui, segundo aos Tessalonicenses 2:15, que diz assim, eu releio: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra que supõe que seja a palavra oral, não registrada ainda, pelo menos, seja por epístola nossa. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o sacerdote dizia: estão vendo, Paulo fala de epístola escrita e de palavra oral, de guardar as tradições transmitidas ou de forma escrita ou de forma falada. Antes de eu analisar mais profundamente esse texto, ele traz-nos uma boa orientação para a leitura dos chamados pais da igreja. Os pais da igreja foram aqueles mestres da igreja antiga que viveram em período bem próximo ao dos apóstolos, aqueles que apareceram depois que os apóstolos morreram. Há muitas coisas úteis em seus escritos, condizentes com aquilo que nós pregamos. E eles, os pais da igreja, falam várias vezes na palavra tradição, guardar a tradição. Quando a igreja romana lê esses escritos dos pais, ela diz: estão vendo aqui? Eles estão falando da importância de guardar tradições, não é só a Bíblia, tradições. Mas o versículo 15 de 2 Tessalonicenses 2 mostra que tradições também podem ser escritas. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O autor da carta está dizendo que uma epístola escrita é tradição. Tradição é aquilo que é comunicado, é aquilo que é transmitido, é aquilo que é entregue. Não significa necessariamente tradição, uma tradição oral, uma informação dita e não escrita. Aqui se fala de tradições comunicadas, seja por palavra oral, seja por epístola escrita. Quando nós lemos os pais da igreja falando em diversos momentos da necessidade de nós mantermos as tradições, nós perceberemos que quando eles falam assim, eles querem falar das escrituras normalmente. Irineu é um bom exemplo. Ele tem um momento em que ele fala de guardar as tradições e ele alterna e chama de guardar as escrituras. Guardar as tradições contidas nas escrituras. Ele diz: guardem as tradições. Aí ele vai dizer que são basicamente essas. Aí ele as enumera. Tudo o que ele diz é o que está contido no Novo Testamento. Tudo aquilo que ele elenca como tradições para serem guardadas são doutrinas claramente encontradas no Novo Testamento. Então o termo tradição pode significar também as escrituras sagradas, e isso ajuda a entender os pais da igreja que falavam muito de guardar as tradições, mas não estavam sustentando o dogma católico, referindo-se a uma tradição oral, mas aquela tradição que encontra apoio nas Sagradas Escrituras, no registro da Bíblia. Ora, vamos aqui fazer uma série de considerações sobre esse versículo. A primeira consideração que eu faço é essa. Quando Paulo diz para guardar aquilo que ele falava oralmente e aquilo que ele escrevia, isso não significa que aquilo que ele pudesse estar falando, eu vou só por hipótese,
não significa que aquilo que ele estivesse falando oralmente, futuramente não viesse a obter registro. Ele pode estar dizendo: guardem o que eu estou escrevendo e o que eu estou dizendo, porque muito do que ainda faltava ser escrito para compor o Novo Testamento não havia sido escrito, ainda estava no plano oral. No Velho Testamento, os profetas, eles primeiro pregaram a reis, falaram a reis, como Daniel, a Nabucodonosor, como Jeremias, e depois eles registraram aquilo que eles disseram. Obviamente faria todo sentido um profeta do Antigo Testamento dizer assim, antes de ter escrito o que disse: guardem o que já foi escrito pelos outros profetas e guardem o que eu estou dizendo. Mas ao dizer para eles guardarem o que ele estava dizendo, não significava que iria permanecer apenas em tradição oral o que ele estava dizendo, pois eles, os profetas, primeiro falaram a reis, ao povo, e depois registraram o que falavam. Registraram o que falaram ao povo. É interessante observar que a igreja romana não fala de uma tradição referente ao tempo do Velho Testamento. Se ela fosse falar de uma tradição oral, de algo não escrito, porém transmitido, no tempo do Velho Testamento, ela teria que dizer que os guardiães dessa tradição, os comunicadores dessas tradições, seriam não os sacerdotes católicos, mas os sacerdotes judeus, ou os escribas judeus, ou os doutores da lei judeu. Mas a igreja romana não reconhece nenhuma tradição oral transmitida pelos sacerdotes judeus, pelos escribas do período do Velho Testamento. Ela só reconhece o Antigo Testamento. E olhe que o tempo do Velho Testamento é muito maior do que o do Novo. E olhe que o número de escritores no Velho Testamento é muito maior do que o do Novo. Então quer dizer que tudo que eles tinham para dizer, eles registraram, nada transmitiram oralmente sem registrar. E no Novo Testamento, esse padrão foi alterado. Quando Jesus argumentava com escribas e fariseus, em que momento ele apelou para alguma tradição não escrita? Sempre Jesus dizia: está escrito, conforme foi dito no livro do profeta tal, conforme foi dito nos Salmos. Toda a resposta de Jesus a um indagador era com base na Bíblia. Não lestes nas Escrituras? Jesus nunca apelou para uma tradição oral, a não ser para reprovar. Ele disse que os anciãos judeus tinham tradições que contradiziam as Escrituras, e ele disse uma vez: por causa da vossa tradição, vocês invalidaram a palavra de Deus. Ou seja, em tradições que vocês têm, que contradizem a Bíblia, vocês andaram no caminho das tradições e não no da Bíblia. Por causa dessa devoção de vocês às tradições, disse Jesus, vocês invalidaram a palavra de Deus. Mas é claro que um profeta chamava a atenção para aquilo que ele dizia e pedia para que o que ele dizia fosse levado a sério e guardado pelo ouvinte imediato, quando ele falava apenas de maneira oral, antes que ele viesse a registrar o que ocorria somente depois. Se eu fosse levar esse texto a sério, numa exegese fiel, Paulo não estaria falando aqui que ele entregou tradições não escritas para bispos, porque Paulo está falando diretamente com uma igreja, uma comunidade local, a comunidade lá em Tessalônica. Ele diz: então, irmãos, estai firmes e retendem as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Para a igreja romana, as mencionadas tradições orais não escritas estão sob o conhecimento apenas de bispos. E o povo comum da igreja tem que aprender com eles. Mas aqui Paulo está falando para uma comunidade inteira, não para os seus líderes, mas para eles guardarem
aquilo que estavam recebendo de Paulo. Portanto, mesmo que eu admitisse o sentido que a igreja romana quer dar, não estaria dentro do escopo que ela assevera, porque Paulo não estaria deixando essas informações sob a guarda de bispos, mas estava dizendo diretamente a uma comunidade que guardasse o que ele estava dizendo, assim como o que ele estava escrevendo, a uma igreja local, a uma comunidade determinada, a um povo em geral, sem separar os líderes do próprio povo. Paulo não está ensinando aqui que esta comunidade deveria guardar essa informação para as gerações seguintes. Está dizendo para que ela guardasse o que ouviu diretamente dele. É muito diferente das tradições romanas. Querem que aceitemos dentro da visão da igreja romana que o bispo sabe o que o outro bispo anterior disse, o que o outro anterior disse, até chegar nos apóstolos. Eu não estou guardando uma palavra que diretamente me foi confiada, mas Paulo aqui está falando a uma igreja para que ela guarde o que saiu diretamente da boca dele. Não é para guardar o que ele disse a um bispo, não é para guardar o que ele disse a um grupo de pessoas a quem essas outras pessoas devem recorrer para saber, mas para guardar o que ele falou diretamente. Ele não está dando nenhuma instrução para que esses aí sejam os que vão ser guardiães dessa tradição. Guardem o que eu falei diretamente para vocês, seja por epístola, seja por palavra. Mas, para a gente esclarecer de vez o assunto, Paulo não está falando, irmãos, que oralmente ele falava coisas que ele não estava escrevendo. Paulo está dizendo que o que ele escrevia era o que ele falava, e o que ele falava era o que ele escrevia. Observe a leitura que eu faço novamente. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Como é que essas tradições foram ensinadas? As mesmas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, guardem as tradições que vocês ouviram de duas formas. Tanto ouviram eu falar nas minhas pregações quando estive com vocês, como vocês leem essas tradições nas epístolas que eu escrevo. Ele não está falando que uma coisa ele falava e outra coisa ele escrevia. Ele está dizendo: guardem o que eu transmiti a vocês, que eu transmiti de maneira tão clara que tanto eu falei como escrevi. Guardem o que foi dito a vocês de dupla forma, quer nas minhas pregações, quer na minha escrita. Portanto, não há nada de uma tradição oral complementar, mas há algo comunicado sob duas formas. Uma coisa importante de se dizer é que a igreja primitiva recebeu dos apóstolos, irmãos, toda a instrução de que era necessária. Eles receberam toda a instrução. A igreja romana acredita que novos dogmas podem surgir. Inicialmente ela diz que a tradição foi o que os apóstolos disseram e não escreveram, mas passando vários séculos depois ela inventa uma nova doutrina, como se pudessem aparecer coisas novas. Mas a igreja primitiva recebeu toda a instrução concluída. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na epístola de Judas. Antes do Apocalipse, Judas só tem um capítulo, versículo 3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que é o legado doutrinário, é a crença, é o credo, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então a confissão de fé foi entregue de uma vez pelos apóstolos naquela época. Observe o que a Escritura diz em Atos 20, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós temos o seguinte:
Atos 20, versículo 20, veja o que Paulo disse à igreja de Éfeso naquele tempo em que ele estava vivo lá: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Note, ele disse: nada de útil eu deixei de vos ensinar, ensinei tudo. Olha aí o versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, inclusive Jesus disse: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo guiou os apóstolos a toda a verdade, eles transmitiram toda a verdade, a fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Paulo disse: nada de útil deixei de vos anunciar, não me abstive de vos anunciar todo o conselho de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos mais uma vez a ideia de que tudo foi transmitido já naquele tempo. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo diz a Timóteo: conserva o modelo das suas palavras, guarda o depósito. O depósito era a revelação, toda a mensagem que ele estava confiando a Timóteo. Em 2 Timóteo ainda, capítulo 3, verso 14, veja o que Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste, note, inteirado. Quer dizer, tudo que eu tinha para dizer, eu te disse. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A ele emenda o que ele ensinou a Timóteo com as escrituras do Velho Testamento, indicando que o que ele disse a Timóteo também iria obter registro para fazer parte das escrituras. Note como ele emenda com as escrituras do Velho. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras do Velho Testamento, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, quer dizer, aquilo que ele inteirou Timóteo, que ia ganhar registro pleno no Novo Testamento, já estava obtendo nessa carta, a última de Paulo no Novo Testamento, junto com o Velho. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Note agora: para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, e perfeitamente instruído para toda boa obra. As escrituras são suficientes, porque não apenas toda a escritura é inspirada para corrigir, instruir, mas ela deixa o homem de Deus perfeito, quer dizer, completo, com todas as informações e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ela nos instrui em tudo sobre o que nós precisamos fazer. Essa carta de Paulo, a segunda carta, inclusive, é a última de Paulo no Novo Testamento. Lá na segunda epístola de Pedro, Pedro chama as cartas de Paulo de escritura. Segunda epístola de Pedro 3, 15 e 16 diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, o apóstolo Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua perdição. Pedro está dizendo que tem alguns indoutos que torcem o sentido das cartas de Paulo, como fazem com as outras escrituras. Ele está dizendo que as cartas de Paulo faziam parte das escrituras. É interessante que na carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz, como diz a escritura, aí ele cita um texto do Velho Testamento, de Deuteronômio, e cita um texto do Evangelho de Lucas, que já estava escrito naquela época. Então nós percebemos que o que estava sendo escrito no Novo Testamento ia se incorporando ao conjunto do Velho Testamento, engordando as escrituras até elas se completarem no livro do Apocalipse. O que Paulo escreveu, Pedro chamou de escritura.
Paulo citou o Evangelho de Lucas do Novo Testamento como escritura. Então, nós vemos aqui o movimento de elaboração do Novo Testamento acrescentado ao Velho Testamento para chegar à completude das Escrituras Sagradas. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, aos Efésios, capítulo de número 2, a Bíblia diz assim, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja, os crentes, nós, estamos edificados, construídos sob o fundamento de apóstolos e profetas. Que fundamento é esse? A revelação que Deus deu aos apóstolos e profetas e que ganhou registro no Novo Testamento. Note, o que os apóstolos transmitiram foi acabado, foi terminado. Um fundamento é uma coisa que está no começo. Por isso que nós não aceitamos pessoas que aparecem por aí dizendo que são apóstolos. O ministério apostólico foi para informar a igreja do conteúdo da revelação do Novo Testamento, primeiramente pregando, depois escrevendo no Novo Testamento ou orientando escritores do Novo Testamento. Os apóstolos estavam lá no começo para dar a revelação acabada do Novo Testamento. A igreja está edificada sob o fundamento não é colocado várias vezes, ele não sobe junto com a edificação, ele fica no começo. Dizer que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas é dizer que ela está fundamentada sobre a revelação que foi dada aos apóstolos e profetas e que se concluiu no Novo Testamento. Efésios 3 vai nos ajudar a entender isso. Veja aí os versículos de números 4 e 5. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Note, Paulo diz que teve uma parte da revelação que não foi conhecida dos antigos, mas que agora foi revelada a quem? Aos santos apóstolos e profetas, que são o fundamento sobre o qual estamos edificados. E o que foi revelado aos santos apóstolos e profetas foi escrito. O próprio Paulo está dizendo no versículo 4, por isso quando ledes o que eu estou escrevendo, por isso quando ledes o Novo Testamento, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Portanto, Paulo está dizendo que essa revelação poderia ser lida através da sua epístola. Através da sua epístola. A igreja romana às vezes dá a impressão, irmãos, de que o Novo Testamento foi uma coisa casual. Pegaram um bocado de escritos que ainda restaram dos apóstolos, juntaram e decidiram fazer aquela coletânea. Uns documentos se perderam, outros ficaram, poderiam ter escolhido aquele, mas escolheram aquilo outro, e aí o Novo Testamento fica sem a autoridade moral, que, por exemplo, o Velho Testamento tem. Porque se acredita que Deus orientou os judeus na escolha dos livros, na junção, que ali foi Deus que nos deu o Velho Testamento. É isso que Jesus passa quando fala do Velho Testamento, quando esteve entre nós. O Novo Testamento não foi um trabalho de um concílio, um ajuntamento casual, não. Foi providencial e dirigido por Deus. O que Deus queria que fosse escrito, foi escrito. O que ele entendeu que não precisaria se transmitir a nós, ele não ordenou escrever. Veja lá no Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 19. Veja o que Jesus diz a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Veja como Deus está no comando, Ele está mandando escrever. Está sendo escrito
por ordem de Cristo. E teve coisas que ele não quis que nós soubéssemos, e não ordenou que escrevessem. Veja aí o que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse, capítulo de número 10, verso 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. O que Deus não quis que nós soubéssemos, Ele ordenou para não escrever. Os apóstolos tiveram informações de fato, que foram para eles um privilégio, mas que eles não foram ordenados a nos transmitir. Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que não é lícito ao homem referir. Ele nunca disse o que foi. Aqui, João teve alguma coisa que viu, mas não pode escrever. O Senhor disse: não. O que chega a nós de maneira escrita é o que Deus queria que nós soubéssemos. Não devemos procurar nenhuma tradição oral, não escrita, porque nós temos momentos em que Deus não quer que se transmita e Ele diz: não escreva. Portanto, o que Ele quer que seja transmitido, Ele ordenou escrever. Por isso que lá em Romanos, veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito é aquilo que Deus quer que seja para o nosso ensino. O que é para ensinar a igreja foi escrito. Se não foi escrito, é porque não pertence a nós. Já no Velho Testamento se dizia: as coisas não reveladas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Está lá nos escritos de Moisés. Portanto, nós defendemos a suficiência das Escrituras Sagradas. Lá no final do livro do Apocalipse, capítulo 22, nos versos de número 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quem acrescentar ao escrito, os flagelos mencionados a ele serão acrescentados. Quem subtrai do escrito, será subtraída a árvore da vida, do tal. Agora alguém pode dizer: pastor, aqui João não está falando de acrescentar ou tirar das escrituras, mas do livro dele. Será que isso é verdade? Veja o verso 18 de novo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Aqui ele não fala nem, como no versículo seguinte, do livro desta profecia, mas das palavras da profecia deste livro. Quem acrescentar alguma coisa às palavras da profecia deste livro, pense comigo, tem coisas sobre o futuro que João não colocou no Apocalipse, mas que Daniel colocou. Então eu lhes pergunto, se aqui está dizendo que se eu acrescentar alguma coisa às palavras deste livro, são acrescentadas pragas em mim, Daniel, que é autor de um livro bíblico, será considerado alguém que acrescentou? Não. Sabe por quê? Porque Daniel viveu antes. João, portanto, está presumindo toda a Bíblia já escrita. Daniel escreveu, Jeremias escreveu, eu estou acrescentando a minha parte, e daqui para frente, quem acrescentar ao livro, está acrescentando a toda a Bíblia, porque ele está dizendo que não há mais o que dizer sobre as grandes profecias escatológicas, elas estão encerradas aqui. No entanto, existiram outras profecias que não estão no Apocalipse, mas que foram ditas antes por Daniel. Então ele está presumindo toda a Bíblia.
está dizendo que não pode ser acrescentado a este livro, porque este livro está encerrando a Bíblia. É mesmo que dizer não pode ser acrescentado a nada do que foi dito antes. Aqui é o encerramento do cânon do Novo Testamento. As Escrituras são suficientes para nós. Eu digo-vos, irmãos, que esta mensagem que se contém na Bíblia, ela é maior do que qualquer igreja, do que qualquer pastor, do que qualquer papa. As Escrituras são a autoridade última. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Gálatas. Veja o que ele diz em Gálatas 1, versos 8 e 9, note que ele diz duas vezes: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que significa amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Note, Paulo coloca o evangelho acima dele. Ele diz: ainda que eu mesmo anuncie outro evangelho, não acreditem. Não acreditem em mim se eu anunciar outro evangelho. Se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, não acreditem. O evangelho é maior do que o anjo. O evangelho é maior do que o apóstolo Paulo. É interessante que quando Paulo chegava entre os gentios para pregar, irmãos, ninguém reconhecia a autoridade dele, ninguém aceitava o que ele dizia porque o considerava o grande apóstolo. Pelo contrário, quando ele chegava lá, era um Zé Ninguém para aquelas pessoas não eram cristãs, eram pagãs, não reconheciam a autoridade de Paulo para coisíssima nenhuma. Mas quando Paulo pregava, elas se convertiam porque criam em Paulo, não porque criam na palavra. A palavra de Deus é poderosa por si mesma para convencer. Por isso Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. A Igreja Católica diz: vocês aceitam a Bíblia porque nós falamos. Não, ninguém aceitou a mensagem de Paulo porque Paulo falou. Pelo contrário, eles reconheceram que Paulo era um homem de Deus por causa que a palavra que ele pregou era de Deus. Primeiro eles foram impactados com a palavra pelo seu poder intrínseco. Depois reconheceram: este homem foi enviado de Deus porque essa palavra é de Deus. O reconhecimento da palavra vem primeiro. Uma igreja é de Deus se prega a palavra de Deus. Ninguém tente arrodear e dizer: vocês acreditam na Bíblia porque nós dizemos. Não, nós acreditamos numa igreja se essa igreja está de acordo com a Bíblia. A palavra vem na frente, a igreja está edificada sobre a palavra. O evangelho é maior do que Paulo, é maior do que anjos, é maior do que tudo, tem autoridade por si mesmo. E meus irmãos, o que se contém neste evangelho? Em 1 Coríntios 2:2, Paulo diz assim à igreja de Corinto: nada quis saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Esse livro, a Escritura Sagrada, o evangelho, só tem centralidade na pessoa de Jesus e na obra do Calvário. Paulo diz: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O Cristo que pregamos é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. É o Verbo encarnado, tornou-se homem justo e morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. O caminho de volta para Deus é a cruz, é o sangue vertido pelo Senhor Jesus Cristo. O caminho para chegar a Ele é o coração contrito e arrependido dos seus pecados, que confia apenas em Jesus Cristo como seu Salvador.
Quando as pessoas acrescentam alguma coisa, a Bíblia começam a aparecer outros personagens. Papas, santos, mediadores, intercessores, Ellen White nos Adventistas, Joseph Smith nos Mormons. Começam a se multiplicar os nomes, mas a Bíblia diz em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se você lê este livro, não vai ver exaltação a Maria. Ela não é a senhora, ela é a serva. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ela não foi concebida sem pecado, mas ela invocou o Salvador. Ela disse: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se procurar neste livro em Paulo a salvação, vai ouvir Paulo dizendo: não fostes batizados em meu nome, eu não fui crucificado por vocês. Se for aqui buscar em Pedro refúgio, vai encontrá-lo dizendo em Atos 4,11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual Deus colocou como a principal de esquina, e em nenhum outro há salvação, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui não interessa se é o Velho ou o Novo Testamento. Jesus diz em João 5,39 aos fariseus, ele diz aos que estavam ouvindo: examinai as escrituras. Se referia ao Velho Testamento que já estava escrito. Ele dizia: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: se vocês crescem nos escritos de Moisés, creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Jesus é aquele que é apontado na promessa que Deus fez a Abraão, nas profecias messiânicas, na promessa de redenção lá do Éden. É aquele simbolizado nos sacrifícios que se ofereciam no templo, no sacerdote que oferece o sacrifício, porque ele entrou no céu pelo seu próprio sangue, como sumo sacerdote da nossa fé, e nos obteve uma eterna redenção. O assunto desse livro é Jesus. Quando querem acrescentar outra coisa à Bíblia, é porque querem inventar mais nomes, querem criar um panteão de deuses. Mas Paulo diz: nada quis saber entre vós senão a Cristo. Ele é o único e todo suficiente Salvador, é o mediador da aliança. É a Ele a quem devemos dirigir as nossas orações, é a Ele que devemos invocar e por Ele receber salvação. Mas Paulo diz: a Cristo e este crucificado. Salvação está na cruz, no sacrifício completo do Calvário. No alto do madeiro, Jesus disse: Pai, está consumado. A Bíblia diz: e o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Aos Efésios, Paulo diz: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados, em seu sangue. O sacrifício de Jesus na cruz foi completo. Por isso não tem penitência a cumprir, não tem lei do karma para alguém que fez o mal sofrer na próxima reencarnação para pagar o que fez aqui, um dia se aperfeiçoar e melhorar de condição. Não há purgatório no pós-morte, não há nada que possamos fazer para compensar a nossa culpa, para pagar a nossa dívida, mas naquela cruz Jesus fez isso. Fomos resgatados não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Ele morreu de uma vez para sempre. O seu sacrifício é único, o seu sacrifício é irrepetível, o seu sacrifício é completo. Nós não temos obras que compensem os males que nós fizemos. Nossas melhores obras diante de Deus são como trapos da imundície. Pelas obras nenhuma carne será justificada diante de Deus, mas a boa nova é essa, que Deus prova o seu amor para
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O assunto deste livro é Jesus e o seu sacrifício. Os que querem acrescentar alguma coisa a ele, querem se afastar disso. É interessante que o sacerdote católico citou um outro texto que, a meu ver, em vez de favorecê-lo, desfavorece por inteiro. João 20, 30 e 31. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele se apoia no versículo de número 30. Jesus fez coisas que não estão registradas. É interessante que o texto não está falando nem de que Jesus ensinou coisas que não estão registradas, que ele fez. É claro, não precisava registrar tudo, nem caberia nos livros do mundo inteiro. Basta eu saber que Jesus curou 3, 4 cegos, para eu saber que qualquer cego ele poderia curar. Não precisa contar todos os cegos que ele curou. Basta eu saber que ele ressuscitou 2 e 3, para eu saber que ele podia ressuscitar muito mais. Basta eu saber que ele fez 3, 4 paralíticos andar, para eu saber que ele fazia qualquer paralítico andar. João está dizendo, tem muito mais coisa, mas isso daqui já é bastante. Ele nem está falando do que Jesus ensinou, está falando do que ele fez. Mas ele está dizendo, o que nós registramos aqui já é o suficiente, é isso que nós dizemos. Nós entendemos que pode ter conhecimentos de informações além da Bíblia, mas o que está na Bíblia é o que Deus queria que nós soubéssemos. O que está fora, uma pessoa podia contar para outra mal contado, porque ele não estava inspirado por Deus, mas quem escrevia a Bíblia estava inspirado por Deus. Eu não vou confiar em informações que podem estar equivocadas. Eu vou confiar naquilo que Deus quis que fosse registrado para o meu conhecimento. Esse aqui é o conhecimento seguro. Aqui diz, ele fez muitas outras coisas, mas estas foram escritas para quê? Ou seja, são suficientes para quê? São bastante para quê? Para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que está aqui é suficiente para reconhecer quem Jesus é, para reconhecer a vida eterna que ele oferece, e para alcançar pela fé vida eterna no seu nome. Em Romanos, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo fala do Evangelho e diz assim, nos versos 16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre, quer dizer, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O tema de Romanos, e é o tema do Evangelho, conforme está dito aqui por Paulo, é a justificação pela fé. No tribunal de Deus todos nós somos culpados, não somos justos, somos injustos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, o único homem justo e perfeito, aquele de quem o Pai disse, este é meu Filho amado em quem me comprazo, tomou sobre si os nossos pecados. Para quê? Para que nós tomássemos sobre nós a sua justiça. Ele levou os nossos pecados para nós levarmos a sua justiça. Naquela cruz ele fez uma permuta: o santo morreu pelo pecador, o justo morreu pelo injusto, para que nós, ainda que pecadores, porém arrependidos, que cremos em Jesus, fôssemos tidos por Deus como justos pela vida obediente que Jesus levou, fôssemos justificados no tribunal de Deus, assim como os meus pecados foram lançados na conta de Cristo lá na cruz, agora que nele creio, a sua justiça, os seus méritos, a sua retidão é lançada na minha conta, e eu sou absolvido de condenação no tribunal de Deus, sou justificado. O Evangelho revela a justiça de Deus, que é por meio da
fé, como Deus faz satisfeita a sua justiça que exigia punição para nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 diz: justificados pois pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 3:28 diz: concluímos pois que o homem é justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, e não pelas obras da lei. Sem as obras da lei, não somos salvos pelas nossas obras, mas porque arrependidos nos achegamos a Cristo em fé e confiança. Mas, irmãos, eu vou lhes dizer, o que me parece ser um grande desafio para o Evangelho em nosso tempo, é a questão da recepção. Eu estou pregando aqui uma mensagem para que ela seja entendida, ouvida e crida conforme ela está sendo transmitida. Mas nós vivemos num tempo de muita arrogância e subjetividade, cada um quer ser dono da razão. Às vezes a pessoa se encanta com a mensagem do Evangelho, mas ela quer adaptá-la a alguns pressupostos seus. É interessante que dois grupos apareceram na época da igreja primitiva que queriam adaptar a mensagem aos seus pressupostos. Gostaram do que os apóstolos pregavam, mas disseram: vamos fazer aqui uma adaptação. O primeiro grupo foi o dos gnósticos e o outro foi dos judaizantes. Os gnósticos eram intelectuais, filósofos, que gostavam do pensamento grego, e o pensamento grego dizia que a sede do mal era a matéria, e que, portanto, quem tivesse um corpo era um desgraçado. Logo, os gnósticos não acreditavam que Jesus tinha um corpo real, era só um corpo fictício. Mas se ele não tinha um corpo, então não houve sofrimento real na cruz, e assim se desprezava a cruz. Eles queriam um Salvador que lhes fosse um mestre para lhes orientar no caminho, não para morrer pelos pecados deles. E eles, por seu orgulho intelectual, disseram: não, nós temos tanto conhecimento da filosofia, não vamos desperdiçar isso, vamos juntar, vamos adaptar. Conheço muita gente assim hoje, pessoas que estão aí em faculdade, professores universitários, que às vezes gostam do Evangelho, mas eles estão envolvidos em ideologias progressistas, em pensamento secular, e aí eles não querem abandonar seus pressupostos, e terminam representando Jesus como um revolucionário, um atuante da justiça social, humana, e terminam por formular um evangelho progressista. Ouviram o certo, mas readaptaram para o errado. E os judaizantes naquele tempo eram religiosos, irmãos, arraigados nas convicções judaicas. Quando eles recebiam o evangelho, vamos receber, mas não vamos abandonar as nossas tradições. E aí começavam a dizer que Jesus salvava, mas a circuncisão também era necessária, guardar o sábado era necessário, a salvação era pela fé em Jesus e pelas obras religiosas deles. Como nós vemos às vezes algumas pessoas católicas romanas, principalmente pessoas mais idosas, arraigadas em tradições, que nós pregamos o Evangelho, elas recebem, mas elas emendam com as suas tradições para continuar com as suas superstições e os seus erros, fazendo uma adaptação. E Paulo mostrou preocupação com isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele disse o seguinte, a partir do verso 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo não está falando de alguém que ouviu o evangelho, depois no futuro se desviou e perdeu a salvação, não. Ele está dizendo o seguinte: eu anunciei o evangelho a vocês, notifiquei o evangelho a vocês, vocês receberam e permanecem nele, eu espero assim. Vocês são salvos por esse evangelho que eu preguei, se vocês tiverem retido a mensagem do jeito que eu transmiti. Porque se vocês reajustaram a mensagem, vocês creram em vão, porque não creram no meu evangelho, o evangelho que eu prego, creram numa invenção de vocês. Paulo está preocupado aqui com a transmissão, com a recepção. Paulo diz: meus irmãos,
eu notifico o evangelho que eu anunciei, que vocês receberam, espero que vocês estejam permanecendo. Se vocês, entretanto, não tiverem guardado do jeito que eu falei, se vocês adaptaram para outra coisa, vocês creram e vão, porque não creram no evangelho que salva, creram em outra coisa. E aí ele diz nos versos 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Note, o evangelho não é só a informação do fato, Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, no sentido que as Escrituras atribuem ao fato, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Note como as Escrituras são a regra de fé. Até o que o Novo Testamento comunica ganha sua validade por estar de acordo com Escrituras pré-existentes. O evangelho é isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados, não conforme uma tradição oral dos judeus, mas conforme as Escrituras profetizavam, no sentido que as Escrituras anunciavam que ele morreria para o propósito que as Escrituras diziam que ele morreria. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo uma tradição oral dos judeus? Não, segundo as Escrituras, que diziam que ele ressuscitaria. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para ascender ao céu e ser o nosso intercessor, sumo sacerdote, mediador à destra de Deus. Quando nós nos aproximamos de Cristo, é confiando na eficácia da sua morte, mas nós nos aproximamos do Cristo vivo, que está sentado à destra de Deus. É esse Cristo poderoso que muda as nossas vidas, que com o seu sangue perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Só a Escritura, só Jesus, só a fé de um coração contrito pode receber. Tão simples, tão direto. Arrepende-te do teu pecado nessa noite. Reconhece que você precisa de Deus e de salvação, e venha ao Cristo que se revela na Escritura. Confia nele, entrega a tua vida a Ele, e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas Escrituras sagradas, confiáveis, dignas de toda aceitação, o que o Senhor desejou nos transmitir e nos deixar para encontrarmos o caminho de volta, através do arrependimento e da fé naquele que sangrou pelos nossos pecados na cruz. Ó Deus, traz a convicção a cada pessoa do seu pecado pessoal, para que haja arrependimento, Senhor, e abre os olhos para ver o Cristo que de braços abertos sangrou por cada vida lá na cruz. Que pessoas hoje respondam ao seu chamado de vir a Ele, que entreguem seus corações a Cristo e sejam salvas por meio da mensagem do Evangelho. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu pergunto: quantas pessoas nesse lugar dirão, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morresse hoje, eu não sei para onde a minha alma iria. Pelo que eu ouvi, eu sei que sou um pecador, que não tem nada em mim mesmo que faça Deus olhar para mim para que me salve, porque sou um pecador. Mas eu posso correr para Jesus e Deus olhar para mim através de Jesus e me acolher. Este é o caminho. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Se houver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, afastado, você quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão, como eu estou fazendo, faça você também no seu lugar. Por que isso, pastor? Porque Jesus chegava lá para discípulos que ainda não eram seus seguidores, estavam lá consertando redes junto com os amigos,
e na frente de todos ele dizia: vem, segue-me. Aquelas pessoas abandonavam suas redes enquanto estavam costurando. Elas abandonavam e na frente de todos elas saíam seguindo a Cristo. Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então tome uma decisão que você possa tornar pública. Essa é a decisão real. É quando você é capaz de assumi-la diante de outros. Se você quer entregar o coração a Cristo, levante a sua mão. Se você quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão nesse momento e nós vamos orar. Nós vamos orar por tua vida. Que aqueles que ouviram nessa noite possam tornar a vir a esta casa, continuarem ouvindo, escutando. Essa é a mensagem que traz o céu para os nossos corações e a reconciliação com Deus e a vida eterna. Podeis assentar, irmãos, nesse momento. Se houver algum aviso